Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Psicoanálise. Eu estou lançando esse canal e antes de mais nada eu quero dizer para vocês que nesse canal eu vou usar uma linguagem coloquial, tá? Não vou me preocupar em falar bonito, falar sem erro de português, porque o meu foco vai ser o conteúdo, tá ok? Então para eu não ficar perdendo tempo e com essa preocupação que vai me tirar do foco, eu quero dizer para vocês que tolerem um pouco a minha forma de me expressar, tá? Porque eu não vou ter essa preocupação de falar bonito, um português correto, e prestem mais atenção nas ideias, tá? No conteúdo, na lógica do que eu vou apresentar. Tá ok? Então eu tô dando esse recado porque eu sei que muita gente vai comentar, vai criticar, e eu tudo bem, vou entender, eu já tô adiantando que isso vai acontecer, tá ok? Então esse é o primeiro aspecto que eu quero apontar para vocês nesse canal, tá? No canal eu vou comentar, criar vídeos analisando aspectos afetivos inconscientes. Isso quer dizer o quê? A minha abordagem vai ser tentar ver e mostrar para vocês o que está acontecendo no inconsciente nesses casos, nesses relatos, nessas situações sociais que eu vou estar apresentando. Então meu aspecto seria mais assim, uma leitura do inconsciente, tá ok? E para isso eu vou usar uma ferramenta, tá? Que é a fórmula da mente, que no caso eu tenho aqui já o desenho dela, né? Vamos dizer assim, né? A fórmula da mente. E isso partiu de um livro que eu lancei, tá? Há alguns anos, que é este aqui, olha. Psicanálise Relacional e a Teoria da Gangorra, a Fórmula da Mente. Eu lancei essa obra depois de muitos estudos de psicologia, psicanálise, um pouco de neurociência. E como quem diz, eu cheguei nessa formulação e nessa teoria da gangorra construída a partir do insight que Freud teve e que eu tive acesso quando eu estava fazendo um estudo, né, sobre o tema narcisismo, e peguei aqui o dicionário de psicanálise de Elisabeth Rodinesco. Ela é uma historiadora e psicanalista francesa de renome, né? Então quando eu estava pesquisando sobre o narcisismo e fui ler aqui no dicionário, eu cheguei nesse texto que está aqui no livro, que eu vou ler para vocês. Diz assim: assim Freud é levado no que constitui um dos pontos fortes desse texto a considerar a existência permanente e simultânea de uma oposição entre a libido do eu e a libido do objeto, e a formular a hipótese de um movimento de gangorra entre as duas, de tal sorte que se uma enriquece, a outra empobrece, e vice-versa. Então achei interessante, falei, nossa, o Freud pensou em uma oposição entre a libido do eu, do ego, né? Que eu considero, eu quero usar a terminologia famosa que ficou ego, de Freud, né? Pro inconsciente, eu prefiro, tá? Então ele determinou que existia uma oposição permanente, né? Da libido do ego, né? Para a libido do objeto, né? E eu achei interessante assim, o Freud pensar isso, né? E ele diz quando uma enriquece, ou quando uma aumenta, a outra empobrece e vice-versa. Então isso me chamou a atenção, porque ele falou em gangorra, e eu fiquei com aquela ideia de movimento da gangorra. Quando um aumenta, outro diminui, e vice-versa. É uma oposição permanente. Então eu fiquei catracando as ideias, pensando como é que eu poderia usar isso para ler o inconsciente, fazendo uso da ideia da gangorra de Freud. Então eu digo que eu recebi essa inspiração de Freud, e além disso um pouco de Lacan, que eu na época estudava Lacan, era um pouco lacaniano, e o Lacan procurou pôr em fórmulas, né? Ele teve o seu matema, né? Suas fórmulas ali, que bem rebuscada, bem complicada, mas que ele pretendeu o quê? Ele procurou chegar num desenho do inconsciente que ficasse mais fácil a gente entender os aspectos do inconsciente. E eu penso assim, toda ciência, ela começa no blá blá blá, numa filosofia, vamos dizer, numa teoria. E quando a ciência vai ficando mais depurada, mais forte, assim, mais encorpada, ela chega em fórmulas. Vocês podem ver que toda ciência tem suas fórmulas, física, química, matemática, tudo cai em fórmulas. Então a psicanálise, para se tornar mais respeitável e mais científica, tem que seguir o caminho que o Lacan estava trilhando, pôr em fórmulas, né? E aí foi essa contribuição que eu captei do Lacan e de Freud, e que eu consegui chegar a desenvolver a minha teoria da gangorra, a fórmula da mente. Então isso aí seria como um tributo, né, esses dois mestres da psicanálise, né? Freud, o nosso pai eterno, né, da psicanálise, e Lacan, com essa sua ideia de pôr em fórmulas, né? Então eu cheguei nessa construção, tá ok? Quando eu cheguei nisso, eu fiquei assim pensando, eu vou apresentar isso primeiro aos colegas psicanalistas, para ver o que eles acham, o que eles pensam sobre o que eu estou construindo.
Então eu procurei os colegas das escolas que eu participava, né? Procurei Jorge Forbes, que é bem conhecido, psicanalista. Ele achou interessante, me deu os parabéns, né? Desejou boa sorte para mim, né? Na minha batalha em desenvolver e divulgar essa teoria. Consultei Christian Dunker, que também é outro colega psicanalista lacaniano, e ele fez um comentário assim que na época eu achei interessante. Ele disse que a minha teoria era um diferencial da dialética. Eu não tinha pensado nesse aspecto, não tinha dado importância quando eu construí, porque a dialética é um conhecimento, um construto da filosofia. E eu estava no mundo da psicanálise, né, da psicologia. Mas aí que eu fiz? Eu fui atrás de Hegel. Né? Fui ler Hegel porque o Hegel tem um livro bem famoso e até meio complicado, né, para a grande maioria, né, que chama Fenomenologia do Espírito, a dialética do senhor do escravo. E esse livro eu achei interessante, excelente, porque quando eu li, eu tinha a minha teoria da gangorra já pronta, já tinha a ideia da gangorra. E hoje eu digo que a dialética de Hegel se equipara, né, com a dialética da gangorra, ou vice-versa. A teoria da gangorra se depara com a dialética de Hegel. Tá? Então eu quero dizer que eu achei muito interessante, eu concordo com o Christian hoje, que realmente a teoria da gangorra é uma forma de dialética. Tá, okay? Então o que eu quero dizer? O inconsciente ele é uma situação da mente que trabalha através da dialética. E isso eu vou apresentar para vocês durante os vídeos que eu vou estar apresentando a teoria, né, e fazendo leitura de tudo que eu disse, né, de vídeos, né, que eu vou produzir, de colegas que eu vou utilizar como estímulo, né, para fazer análises. Né. E por final, eu tive um contato com o psicanalista Victor Manuel Andrade, que é um psicanalista de escola psicanalística do Rio. Ele é um psicanalista didata, e eu li essa obra dele na época, O Narcisismo e o Mal-Estar na Civilização. Um livro excelente, para mim um dos melhores sobre o narcisismo, eu recomendo. E eu achei muito interessante, porque quando eu li o livro eu até ria um pouco, porque eu falava, poxa, o que ele está falando ali é o desenho, você entendeu? Então eu quis dizer que eu achei um livro assim que eu conseguia ver claramente a ideia que ele tinha, e eu fiquei assim, compactuei com ele. Eu fiz contato através de e-mail com ele, falei que eu estava construindo a teoria, que eu queria apresentar para ele, se ele tivesse condições, tempo, né, para ele dar uma analisada e julgar. Ele foi gentil, mandou que eu remetesse para ele, mandei, em uma semana ele me devolveu, escreveu 3 páginas, apontando críticas que ele fazia à psicanálise, que eu também fazia, né, a gente conversou nesse aspecto, né, nós dois, né, que a psicanálise mostrava que faltava alguma coisa, que ela estava meio que incompleta ainda, por isso que ela não tinha a força, ela não era tão robusta como se precisava, para poder assim se defender, né, e peitar um pouco a cobrança dela ser mais científica. Então ele fez essas críticas, concordei, ele enalteceu o meu trabalho, né, deu meus parabéns e tal, e foi maravilhoso nesse sentido. Eu agradeço a todos esses colegas que colaboraram comigo, que me deram um grande apoio, um grande incentivo, né? Inclusive o Victor se dispôs a deixar que eu usasse o texto que ele fez análise para apresentar na divulgação do meu livro, né, como testemunho e tal. Então achei muito bacana isso. Então, a partir disso, né, eu fiquei usando a minha teoria, principalmente no Facebook, né, apresentando para colegas psicanalistas, psicólogos, né, neurociência também, apresentando essa ideia durante um bom tempo, né. E agora eu estou criando o canal para aproveitar o espaço e colocá-la mais em prática, né. Então será isso, né? O meu instrumento de trabalho, o meu instrumento de análise será a teoria da gangorra, que seria o que é a fórmula da mente, que é essa aqui que eu vou detalhar nos próximos vídeos, para vocês entenderem o que é ela, o que ela pode mostrar para todos nós, né? E eu posso dizer que com a teoria da gangorra, qualquer um vai aprender a ler a mente inconsciente, tá ok? Não só a própria, como de qualquer um, tá ok? Então essa vai ser a grande vantagem. De uma forma simples, sem precisar de grandes conhecimentos, de grandes estudos de psicanálise, de psicologia, qualquer um vai poder começar a entender aspectos que não fica tão claro, que não fica tão visível, que vamos dizer assim, que não mostra uma base tão real, né, como a teoria da gangorra vai mostrar. Tá? Então isso aí, um estudante, um profissional da área de psicologia, de psicanálise, vai ver rapidinho, com o pé nas costas, tá ok? E quem não for muito da área, com alguns conhecimentos, também vai poder aprender e perceber tudo isso que dá para se ver com essa fórmula. Eu quero desde já adiantar para vocês, né, que é esperado que a teoria da gangorra cause uma certa ansiedade, uma certa angústia, né, em muitas
em muitas pessoas. Por quê? Porque ela vai mostrar assim, tipo, a céu aberto, como diz assim, né? Sem respeitar muito as defesas, uma realidade, né? Que muitas vezes pode ser dolorosa, pode machucar, pode assim, como quem diz, não ser tão agradável, né? Aqui vai caber aquele ditado que fala o quê? A verdade dói, né? E a gente sabe disso, a psicanálise, ela sempre disse o quê? Que nós temos nossos problemas, a gente arma as defesas para não ter contato, né? Para não sofrer tanto. E de um lado é bom, porque a gente não sofre tanto, e de outro lado é mal, porque a gente nunca vai resolver um problema que a gente não quer encarar. Tá ok? Então a psicanálise normalmente ela sabe disso, ela trabalha com isso. E infelizmente a teoria da gangorra, ela não vai ter como esconder muito isso. Ao contrário, ela vai, vamos assim, por bem aparente, vai ficar gritante.